elas são aquela coluna forte, aonde talvez os homens podem às vezes perder os passos, os joelhos fraquejarem, mas as mulheres, que é aquela mulher sábia que edifica a casa, ela permanece ali, ela acalma o marido, ela acalma os filhos. Então nós louvamos a Deus pela vida de todas as mães que estão assentadas aqui. Eu agradeço mais uma vez o convite. Nosso irmão Natan nos fez esse convite. Como ele bem disse, nós assumimos esse ano um ministério tão importante, né? Nós conversamos na liderança e entendemos que nós não podemos apenas falar sobre família no mês de família, né? No mês de maio. Nós deveríamos o ano todo falarmos sobre esse assunto, temos pessoas separadas para exercer esse ministério, porque nós entendemos que o ministério mais importante que Deus colocou nas nossas mãos é o ministério da família. É onde nós devemos realmente orar, consagrar ao Senhor os nossos, entregar os nossos filhos, os maridos, as esposas diante do Senhor. É um ministério onde é muito atacado e nós assumimos esse ministério já sabendo dessas dificuldades que teríamos. O diabo ele não está nada feliz com isso, mas nós louvamos a Deus porque Ele que tem sustentado, Ele que tem protegido, o guarda de Israel, Ele não dorme, nem dormita, Ele permanece do nosso lado, amém? E nós temos a certeza que também a família de vocês, de cada um, será abençoada, porque família é um projeto literalmente de Deus. Isso não é um jargão de pregador, isso não é algo que você, uma frase pronta, ele é um projeto de Deus. A salvação é individual, mas Deus quer que a família toda seja salva. Deus quer que toda a família busque e tenha Ele como centro. A nossa família é um projeto de Deus, sim. Porque nós fazemos parte de uma família também. Essa família celestial. Nós cantamos aqui, nós somos um corpo. Nós temos um Senhor, nós temos um Deus. Nós somos um em Cristo. Efésios vai dizer bem assim que nós não somos mais forasteiros e nem estrangeiros, mas nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Então nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Jesus que é, além de Senhor e Salvador, Ele é o nosso irmão mais velho. Antes ele era unigênito de Deus, mas a partir que a igreja nasceu, Ele se tornou primogênito, porque Ele não é mais único, porque nós somos adotados por esse Pai que tanto nos ama. Eu gostei bastante do evento de domingo que vem. A vontade é faltar lá na nossa igreja e vir aqui para cá e participar dessa gincana, porque é muita coisa boa. Não sei se vai ter alguma coisa para o Pedro de um aninho, mas pelo menos jogar na piscina, alguma coisa nós vamos fazer com ele. Mas é muito bom. Eu, assim, particularmente, se realmente eu puder, estaremos aqui. Você que faz parte, que não falte, porque esses momentos são importantes. Amém? Esses momentos são importantes de confraternização, né? Nós temos passado esse mês também lá na casa de oração na Praia do Morro, esses momentos de pós-culto, né? Fora desse templo, e nós temos visto como isso é importante. Né? Eu quero destacar também que nesta manhã e nesse dia, o nosso irmão José Emílio, ele estará ministrando a palavra lá na casa de oração, hoje pela manhã e também à noite. Então que Deus esteja também abençoando a vida dele. Amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 8, um texto bem conhecido. 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 8. Recentemente, o nosso irmão Luci também esteve lá na casa de oração, dando chicotada em todo mundo. O lombo está pesado aqui. Natan também esteve lá numa quarta-feira. E nós somos muito, mas muito abençoados. Até hoje, né, alguns dias passados, até hoje a gente comenta, rapaz, Deus está pegando pesado. Né? Então, isso é bom. Isso é bom. A gente quando fala assim, Deus está em silêncio, né? Deus está falando. Isso é muito bom. Quando Deus está falando, a gente tem que realmente, fala comigo, Deus. Fala comigo. 1 Timóteo 5,8 vai dizer bem assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família,
negou a fé e é pior que um descrente. Se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Pai, nesta manhã nós queremos ouvir a voz do Senhor, sermos ministrados pelo Espírito Santo. Nós te louvamos pela tua palavra, que ela venha a penetrar nos nossos corações e transformar e restaurar, não só cada pessoa individualmente, mas principalmente nesta manhã, toda a nossa família, em nome de Jesus. Irmãos, eu creio num evangelho vivo e verdadeiro. Eu sei que você também crê nisso. Eu sei que você entende que o evangelho de Cristo, ele é transformador. As pessoas que experimentam este evangelho, elas não conseguem mais voltar a fazer o que elas faziam antes. E eu creio que o evangelho, ele é funcional. Ou seja, o evangelho que nós pregamos aqui, por exemplo, dentro de um templo, aonde nós somos inundados pela glória de Deus, aonde nós vemos as coisas espirituais acontecendo, aonde nós vemos o mover de Deus acontecendo, isso não pode apenas ficar aqui. Ele tem que ser funcional, ele tem que sair dessas quatro paredes e na nossa vida cotidiana ele tem que fazer efeito. Porque se não fizer efeito, não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho é transformador. Nós vemos isso na Bíblia e várias passagens que Jesus transformava a vida das pessoas e essas pessoas nunca mais eram as mesmas. Então eu creio nesse evangelho funcional. O evangelho é onde a gente prega sobre família, sobre qualquer outro assunto, mas que vai fazer diferença na nossa vida lá fora, no nosso trabalho. E principalmente, como é o tema nessa manhã, restaurando a minha família, o evangelho de Cristo que nós fazemos e falamos aqui dentro, tem que fazer diferença na minha casa. Ou seja, na verdade, não tem que ter diferença. Eu não posso ser diferente. Eu não posso entender que aqui dentro, eu tenho que ser um pastor, ou um pregador, ou um mensageiro, ou alguém que ministra louvores, alguém que mexe no data show, mas lá fora eu não sou nada disso. Lá fora eu sou apenas o Bruno. Eu sou apenas alguém que vive como as pessoas vivem. Não. O título, realmente, o que a minha família precisa, o que a minha esposa precisa, não é de um pregador. Ela precisa de um marido. Mas um marido que vive aquilo que tem falado. O marido que vive o evangelho que é pregado dentro das quatro paredes. Esse é o evangelho funcional, ele tem que funcionar na nossa casa. O meu filho, ele não quer que eu seja apenas um pregador, ele quer ter um pai. Mas que um pai que consiga refletir aquilo que é falado sobre Cristo, sobre o evangelho e sobre a família. Eu creio nesse evangelho. Por isso que é muito importante nós entendermos isso. O que nós vivemos aqui, por exemplo, num domingo à noite, onde quantas vezes nós somos abençoados, não é verdade? Nós saímos daqui de uma forma, meu Deus, eu quero, sair aquela empolgação, quero sair daqui e eu quero fazer diferença, mas chega na segunda-feira de manhã, a gente já levanta diferente. Porque o evangelho funcionou apenas no domingo à noite, mas quando chegou a segunda-feira, a gente não quer nem se levantar da cama. Ah, não. Tem que trabalhar, tem essa esposa chata do meu lado, meu filho já está chorando, eu não quero nem saber, eu quero viver mais lá fora do que voltar para casa. Esse evangelho não é o evangelho que eu creio. Agora, é certo que nós não somos perfeitos. Nós somos a cada dia aperfeiçoados em Cristo. Nós não vamos mudar da dia para a noite. Nós não vamos mudar as nossas palavras, de uma forma, Deus vai vir e falar assim, você agora é diferente. Isso é uma vida trabalhosa. A santificação é algo que nós devemos lutar por isso. É uma luta constante entre o velho e o novo homem. Mas é uma luta. Jesus já fez a parte mais difícil. Amém? Ele já fez a parte mais difícil. Então nós não somos perfeitos. Agora, o mais importante é saber que eu ainda não sou quem eu deveria ser. Mas nós louvamos a Deus, que nós já não somos quem éramos antes. Amém? Isso é o mais importante. Eu já não sou quem eu era antes, mas eu ainda não cheguei naquele lugar que eu quero chegar. Mas eu vou lutar por isso. É por isso que o evangelho e a nossa família, ela tem que ser impactada por tudo que nós falamos, por tudo que nós vivemos. É por isso que nesse tempo, onde nós ministramos mais sobre família, a gente tem que absorver o máximo e colocar em prática.
Nós não podemos conter e guardar e fazer com que essa mensagem fique apenas restrito a este ambiente. Nós precisamos fazer com que essa glória nos acompanhe também pelas ruas. E a gente fica, assustado de que quantas famílias estão sendo destruídas, quantos divórcios, quantas cartas de divórcio têm sido registradas. Isso é assustador. E notícias atrás de notícias dizendo que são vários motivos que têm feito um casal se divorciar. Antigamente, um tempo atrás, um casal divorciou, era assim, meu Deus, acontecia algo muito sério. Mas nós temos vivido em dias que há onde coisas pequenas as pessoas, não, acho que, vamos, segue seu rumo, eu sigo o meu. Recentemente eu vi a notícia, que é até engraçado, mas tem gente divorciando porque o marido ronca. Isso não é mentira. Olha como que as pessoas já entram no matrimônio testando se vai dar certo ou se não vai, já com aquela desconfiança, qualquer coisa a gente só separa. Não tem uma outra opção, qualquer coisa a gente vai jejuar, qualquer coisa a gente vai buscar ajuda. Não, a primeira opção, qualquer coisa, a gente quebra a aliança. E o diabo fica o quê? Nossa, vocês estão fazendo mais do que eu. Vocês estão brigando por causa de ronco. Vocês estão separando por causa de tantas coisas fúteis. O trabalho meu está ficando muito fácil. Agora o problema é que isso tem adentrado as igrejas. Porque esse padrão que eu estou dizendo, de essa forma de entender o matrimônio como algo fútil, algo mais uma coisa na vida de alguém, é o padrão do mundo. Mas infelizmente, tem adentrado na igreja. Esse é o grande problema. Mas depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Mas nós temos que entender que a sua casa, a sua família e a minha família, ela é uma representação do reino de Deus. E se nós entendermos isso como algo sério, nós vamos compreender, poxa, eu não posso viver e ter a minha família de qualquer forma. Eu tenho que compreender que ela é uma extensão do reino de Deus. Porque o que Deus mais fala, uma das coisas que Deus mais fala é sobre família. Ele sempre fala isso em vários versículos, que Ele é pai, que nós somos filhos, o tempo todo. Tem um ambiente familiar na Bíblia. Então nós temos que entender que nós somos a representação. Antigamente, hoje não tão mais, mas antigamente quando, há muito, anos atrás, quando se levantava alguma estátua de alguém, era uma representação de que aquela pessoa já tinha dominado aquele lugar, e que aquela pessoa merecia respeito, porque a estátua dele já estava ali. Os imperadores faziam muito isso. Então, a família, para que as pessoas olhem para a família, ela tem que entender, opa, é uma representação de alguém. Porque quando Deus criou o ser humano, Ele disse bem assim, eu vou fazer vocês a minha imagem e a minha semelhança. Então a família é que as pessoas olhem e vejam uma semelhança de Deus. A família é uma extensão do reino de Deus. Nós temos que entender isso, a responsabilidade disso. Na Bíblia há várias passagens sobre acontecimentos familiares, mas um que é muito conhecido é aquela onde Davi perdeu a sua família. Está lá registrado em 1 Samuel que Davi foi à guerra, e já estava errado, porque Davi estava guerreando pelos filisteus, não pelo povo de Israel. Já começou errado aí. Davi estava guerreando pelos filisteus, porque ele estava fugindo de Saul, e ele encontrou refúgio no território filisteu. Aquele mesmo Davi que derrubou um gigante filisteu, agora estava lutando pelos filisteus. Só que chegou no momento da guerra, onde ele ia guerrear contra Israel. Alguns governantes disseram bem assim, falou para o rei, rei, pode mandar Davi embora, porque a gente está desconfiado dele.
Porque ele era de Israel, agora está com a gente. E agora a gente vai guerrear contra Israel. Pode ser que no meio disso tudo aí, ele vire as costas para a gente. Então, manda ele embora. Então o rei chamou Davi e falou assim: Davi, chama seus homens e vai para sua casa. O pessoal está desconfiado de vocês aqui, vai para casa. Então Davi reúne seus homens e chegaram a Siclag. Quando chegaram lá, encontrou a cidade devastada e tinham levado embora tudo, principalmente suas famílias. Naquele momento de desespero, os homens de Davi viu que tudo tinha sido levado embora. Os homens começaram a questionar Davi, falaram assim: Davi, você merece morrer, Davi. Porque o povo veio aqui e levou a nossa família. A gente está seguindo você para a guerra. E nós deixamos a nossa família aqui, eles raptaram a nossa família. A gente vai apedrejar você, Davi. E Davi, naquele momento de consciência, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi é uma pessoa, é um personagem bíblico onde a gente tem que entender que, apesar das falhas, apesar das inconstâncias em alguns momentos, ele era alguém que temia a Deus. Ele era alguém que era o segundo coração de Deus, que entendia que ele era nada se não fosse o Senhor. Ele vai dizer bem assim: ó Deus, quanto a mim sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo, no Salmo 40. Então naquele momento, a Bíblia vai dizer que ele recobriu forças em Deus. Naquele momento ele buscou ao Senhor e falou: Senhor, estão querendo me matar, levar a nossa família embora, o que eu faço? Então ele vai e pede o colete sacerdotal, coloca sobre ele e diz bem assim: Deus, eu devo perseguir? Eu devo ir atrás? E Deus confirmou: vai, que a vitória já é sua. Ele foi, resgatou sua família e trouxe de volta. O que nós aprendemos com isso? Às vezes, irmãos, nós perdemos as nossas famílias para nós mesmos. Às vezes nós perdemos a nossa família, perdemos a oportunidade de restaurarmos a nossa família. Vou falar algo que bem sério, talvez por um ministério. Às vezes perdemos a nossa casa por algum cargo importante que temos. Que às vezes não é algo ruim o cargo ou o ministério, ou aquilo que Deus nos deu, mas se nós não aproveitarmos e entendermos que essa bênção não pode ser separada da bênção familiar, essa bênção pode se tornar maldição nas nossas vidas. Então não precisa ser algo grotesco, algo ruim. Às vezes aquilo que Deus colocou nas nossas mãos tem feito com que a gente perca a nossa família. E todo homem, quando casa, ele recebe duas funções. A primeira é como sacerdote do lar. Ele é aquele que vai levar a sua família diante de Deus. Vai levar os pedidos, as necessidades, vai reunir a família e falar: o que a gente está precisando disso? Vamos levar até o Senhor. Essa função todo homem, quando casa, recebe. Eu sou o sacerdote do lar. Eu sou aquele que vai levar a minha família diante de Deus e vai nos oferecer, vamos nos oferecer ao Senhor. E a segunda função é como profeta. É aquele quando Deus fala com ele, ele vai falar assim: gente, é o seguinte, Deus falou isso e nós vamos fazer isso. Ele vai dar direção para a família. Ele vai ser um sacerdote, mas ele também vai ser um profeta, que vai colocar todo mundo quietinho aqui, que agora eu vou ser boca de Deus na minha casa. É isso que tem faltado. Temos sido boca de Deus em tantos lugares, mas dentro da nossa casa a gente tem medo, a gente não consegue abrir a nossa boca. Isso é muito sério. Mas a nossa família precisa e vai ser restaurada no nome de Jesus. É o bem mais precioso que nós temos. É a nossa família. Nós não podemos achar que família é mais é mais uma frase, é mais uma palavra tão linda na Bíblia. Não é. É também. Mas a sua família é o bem mais precioso que você tem. Se pedirem para você trocar sua família,
Você não vai trocar por nada, por mais dificuldades que vocês tenham. Brigas, desavenças. O que Deus quer restaurar nessa manhã é muito além do que fazer com que marido não brigue com esposa e esposa não brigue com o marido. Ele vai muito além. Deus quer restaurar o altar dele na sua casa. O altar da oração. O altar da mesa. Deus quer restaurar o altar na sua casa. E nós sabemos que o nosso padrão de matrimônio não é Adão e Eva. O nosso padrão de matrimônio é Cristo e a igreja. Nosso padrão de matrimônio é Cristo e a igreja. Nós vemos isso claramente quando lá em Efésios Paulo vai dizer: mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E maridos, amem a esposa de vocês como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o nosso padrão de matrimônio é Cristo e a igreja. É Cristo e a igreja. Olha a responsabilidade que Deus colocou sobre as nossas vidas, sobre o marido e sobre a mulher. Vocês têm que seguir o padrão de Cristo. Quando Deus estabeleceu o casamento, por exemplo, de Adão e Eva, era para que esse casamento revelasse o casamento de Cristo e a igreja. Não foi o primeiro casamento que Deus fez, foi Adão e Eva, não. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro, Cristo, já havia sido sacrificado pela igreja antes mesmo de ter feito o mundo. Então o primeiro casamento é Cristo e a igreja, depois veio Adão e Eva, para revelar esse casamento, porém, eles pecaram, eles erraram. Mas há um simbolismo muito importante aqui. Quando Deus foi formar a mulher, a Bíblia vai dizer que Adão entrou num profundo sono. Profundo sono na Bíblia, morreu. Quando Jesus foi ressuscitar aquela menina, ela falou assim: ela apenas dorme. Não, ela estava morta. Mas sono, profundo sono na Bíblia, é dizer que a pessoa está morta. Mas para Deus, está dormindo. Então Deus deita Adão, e da sua costela ele forma uma mulher. Forma sua esposa. Quando nós olhamos para Cristo, que foi, como nós falamos, o primeiro casamento que já havia acontecido era de Cristo e a igreja. Jesus na cruz, eles furaram o lado de Jesus. E do lado de Jesus saiu sangue e água. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. E vive pela água da palavra de Deus. Uma representação de que para a igreja nascer, Cristo precisou morrer. Como a mesma forma que para que a mulher nascesse de Adão, Adão precisava morrer. Era para revelar o casamento de Cristo e a igreja. O que a Bíblia diz, por exemplo, lá em Mateus 16, 25, Jesus vai dizer bem assim: quem quiser ganhar a sua vida, faz o quê? Perde. O reino de Deus é demais, né? Ele é contrário ao nosso reino. Sempre foi assim: quem quiser ser grande, tem que servir. Então Jesus vai dizer bem assim: quem quiser ganhar, tem que perder. Uma pergunta: existe um lugar onde a gente tem que mais que perder no casamento? Existe algum lugar onde a gente mais perde do que no casamento? Você tem que abrir mão de quê? Muita coisa. Quando você casa, tanto homem ou mulher, você vai ter que abrir mão de muita coisa para quê? Para que a família ganhe vida. A mulher tem que abrir mão de várias coisas, por quê? Porque entende que o matrimônio é muito mais importante agora do que a opinião própria, do que ela achava que ela fazia quando solteira. Então, o nosso padrão de matrimônio sempre vai ser de Cristo
e a igreja. E nós temos que entender que o casamento, a família, é uma criação de Deus, amém? Amém, é sim. É uma criação dos céus, então, só os céus podem ensinar aquilo que Ele mesmo criou. Nós podemos ter congressos, por exemplo, mês de família, nós podemos ter eventos, fazemos cursos de noivos, curso de casados, casado para sempre, enfim, quantos cursos eu já fiz, né? Lorena fez mulher única, eu fiz homem ao máximo, enfim, nós já fizemos muitos cursos, isso é importante, isso traz bagagem, isso traz segurança, mas aquilo que o céu criou, só o céu pode ensinar. Nós temos que entender que tudo isso que nós falamos agora é importante para um casamento, para a família, sim, mas quem criou a família foi Deus. Então, o que Ele criou, só Ele pode ensinar como é que vai funcionar. O padrão sempre vai ser de Deus. A opinião que tem que reinar na nossa casa sempre vai ser a de Deus. Agora, voltando àquele assunto sobre as infidelidades que eu falei no começo, sobre os divórcios. As infidelidades têm sido, como já há muito tempo, mas têm sido intensificadas. As mídias, as novelas, tudo que o mundo pode oferecer para mostrar que tem que fazer, ele está fazendo. Ó, faz isso, pode trair, pode ter 3, 4, 10 mulheres, o que você quiser. Ele vai ensinando isso. Então as infidelidades têm crescido muito. E mais uma vez falando, o problema é que elas têm adentrado as igrejas. As muitas infidelidades hoje, no meio da igreja, é um extrato de como está o relacionamento da igreja com Cristo. As muitas infidelidades hoje é apenas um extrato de como está o relacionamento da igreja com Cristo. Porque o nosso padrão não é que Cristo é a igreja? Então o que está acontecendo com essas infidelidades? É porque o padrão está sendo esquecido. E a igreja já não está sendo tão fiel como deveria ser fiel a Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, aquela passagem de Oséias, aonde Deus vai falar assim: Oséias, case com uma prostituta. Como assim? Case com uma prostituta. Naquele tempo, o reino estava dividido. Tinha Judá, reino sul, reino norte e Israel. Estava dividido. Estava tendo profetas de um lado, profetas do outro, reis de um, reis de outros. E Oséias era o profeta do reino norte. E naquele tempo de Oséias nunca houve tantas quebras de alianças familiares como houve no tempo de Oséias. O povo estava totalmente promíscuo. Estavam fazendo aquilo que eles achavam que deveriam fazer e estavam esquecendo de Deus. E entre as famílias, entre os maridos e as mulheres, estavam tendo infidelidades absurdas, quebras de aliança. E Deus então chama o profeta e fala assim: case com uma prostituta. Mas por que, Senhor? Porque eu quero mostrar em você como está o meu relacionamento com o povo. Eu quero mostrar em você, Oséias, como está o meu relacionamento com Israel. Eu quero mostrar em você. Esse movimento feminista que tem crescido, que tem sido falado muito, por exemplo, ele tem uma roupagem fofinha, né? Ele tem uma roupagem legal, né? Dá a entender que é para as mulheres, por exemplo, né, serem mais bem-sucedidas, serem respeitadas no trabalho, serem respeitadas, né, na sua casa, alcançarem lugares que antigamente não podiam alcançar. Tem essa roupagem, mas o fundo não é isso. O princípio desse movimento não é isso. O princípio desse movimento é que a esposa viva independente do seu marido. E o problema disso adentrar as igrejas é que
é mais uma vez um extrato de uma igreja que quer viver independente do seu marido. É um extrato da igreja que quer viver independente de Cristo, que quer fazer as coisas, quer falar que é bom, que não precisa tanto de direção de Deus. É apenas um extrato. Como nós lemos lá, por exemplo, em Mateus 24, onde vai dizer bem assim que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Principalmente, né, nós entendemos isso. Minha tia que costuma falar bem assim, minha tia usa demais esse versículo, demais, minha tia lá de Minas. Ela fala assim, ela sempre traz esse texto num contexto de quando o pai não ama o filho não ama o pai, ninguém respeita mais ninguém, né? Os filhos são desobedientes. Sempre ela traz esse versículo nesse contexto, a vida toda ela aplicou isso. Quando, por exemplo, meu primo respondia a ela, ela falava assim, ó, o amor de muitos vai esfriar, é isso mesmo, tá vendo? Não ama a mãe, não ama o pai, sempre usou nesse contexto. É errado usar? Não é errado usar, mas esse contexto aqui fala, sabe de quê? O amor é quando o coração humano é endurecido. E quando se endurece, ele perde o amor a Cristo. E quando perde o amor a Cristo, perde o amor entre as pessoas. E vai dizer que o amor de muitos, não sei quantos, é esse muito, mas é muita coisa. Mas eu e você, no nome de Jesus, nós estamos na parte dos pequenos, aqueles que sobraram, amém? Nós não vamos fazer parte desse grande, desse muitos. Se muitos estão perdendo o amor, nós fazemos parte desse poucos, mas que permanece amando a Deus, que permanece amando a nossa família, que permanece amando o próximo. Nós temos que crer dessa forma. Então nós temos que entender que nesses dias de poucos, nós temos que fazer o que poucos fazem. Se nós fazemos parte desse poucos, nós temos que fazer o que poucos fazem. E o que poucos fazem? Ou estão fazendo? Param para ouvir a voz de Deus. Entende o tempo que está vivendo. Uma coisa que nós temos que entender e compreender é o tempo que nós temos vivido. Nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo, para que dessa forma nós possamos dar resposta. Para sermos resposta para uma sociedade, para uma humanidade, por exemplo, nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. O tempo, estão sendo difíceis. Quando nós lemos no Salmo 1, vai dizer bem assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Ele será plantado como uma árvore próxima a ribeiros de águas, e dará o seu fruto na estação própria, ou no tempo certo. Nós precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Se alguém, por exemplo, aqui está fresquinho, mas se alguém lá fora, por exemplo, botar um casaco e sair andando pela rua, ela está fora do tempo. Ela não compreendeu o tempo. Temos que compreender o tempo para dar resposta para ele. O tempo da pandemia, que às vezes nem passa na nossa mente mais, às vezes em quando a gente lembra, mas foi um tempo onde Deus fez muitas coisas. Por que Deus fez no tempo da pandemia, por exemplo? Ele trouxe de volta e reuniu toda a família, mesmo de uma forma forçada. Mesmo de uma forma ruim, ele trouxe todo mundo para dentro de casa. Porque qual era o decreto? Lockdown, quarentena, fica em casa. Então Deus trabalha dessa forma, sempre debaixo de um decreto, ou entre um decreto, Deus vem com uma instrução divina. Por isso que nós precisamos compreender o tempo que nós temos vivido. Sempre debaixo de um decreto vem uma instrução divina. E qual era a instrução divina durante a pandemia, durante um decreto que tinha que ficar em casa? Ei, agora é o momento de você se assentar com seus filhos. Que o problema antes era o quê? Tempo.
Seus filhos não vão para a escola mais, estão tudo ali dentro da sua casa. A sua esposa, marido, está todo mundo junto. Eu forcei vocês a ficarem juntos. E o que muitos casais fizeram? Não sei se você chegou a ler sobre isso. Separaram, porque não estava acostumado mais a ficar junto dentro de casa. Não entenderam que dentro de um decreto tinha uma instrução de Deus por baixo. Aí começou o divórcio. Não era, né? Não tinha esse contato mais. Meu Deus do céu, os filhos estão dentro de casa, eu estou acostumado a eles estar longe. Acho que foi o Lucas que... Cadê o Lucas? Meu cunhado que comentou na pregação dele, que ele viu um menino, o pai deixando o menino, sei lá, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã na escola, e ele trabalhou até de noite, até umas 8 horas da noite. 8 horas da noite ele viu o pai buscando o filho, já dormindo. Botou no colo e levou para casa. Que contato esse pai teve com o filho durante o dia? Porque já foi dormindo, vai passar a noite dormindo, na manhã seguinte, bota na escola e só volta 8 horas da noite de novo. Então, dentro de um decreto, Deus trouxe uma instrução: vocês estão juntos, é a hora de vocês buscarem como família. Outro decreto de morte, o decreto no Egito, o decreto de Faraó. Estava para nascer um menino, que poderia ser algo que iria incomodar o Egito, Moisés. Qual foi o decreto? Mata todos os meninos. Por quê? Estava para nascer alguém, estava para nascer um libertador. Dentro de um decreto, tinha uma instrução divina. Lembra do decreto? No Novo Testamento? Na época de Jesus? Matem todos os meninos. Por quê? Tinha uma instrução divina por baixo. O libertador está nascendo. E nos dias de hoje? Qual é o decreto? Você compreende o tempo? Qual é o decreto? As clínicas de aborto? Faz o quê? Mata a criança. E muito mais do que um aborto. Pode até deixar nascer, mas faz o quê com os machos? Vamos afeminar os machos. Vamos matar os machos. Vamos fazer os machos, os homens, perderem essa essência de homem. Eles podem escolher o que querem ser. Mas você pode ter certeza, mesmo diante desse decreto que nós estamos vivendo hoje, existe uma instrução divina. Amém? E sabe qual é essa instrução divina? Uma geração de libertadores está nascendo. E que seja dentro da nossa casa, o seu filho, o meu filho, a sua filha, a sua família. Mesmo diante de decreto de morte, mata os meninos, aborta as crianças, faz com que os meninos sejam afeminados. Existe uma instrução. Geração de libertadores está nascendo. É por isso que nós precisamos compreender o tempo, para dar resposta para esse tempo. O diabo, quando ele ataca uma família, ele quer muito mais do que quebrar uma aliança. Um ladrão, por exemplo, quando chega para roubar uma casa e quebra o cadeado, ele não vai buscar o cadeado. Ele não vai buscar a aliança. Ele quer o que tem lá dentro. Então, quando o diabo ataca uma família, ele vai quebrar a aliança para pegar a herança. E quem é a herança? Os filhos. Ah, mas eu não tenho um filho. Então ele vai quebrar a sua aliança para que você nem tenha filhos. O diabo, quando entra numa família, ele quer pegar a herança, que são os nossos filhos. A aliança, ela protege relacionamento. Relacionamento não protege aliança. Ou seja, o nosso papel, por exemplo, como marido, como mulher, é em que as brigas cessem, não é? É que as brigas parem, né? Não briga com o marido, não briga com a esposa, né? Falem direitinho, tenham um relacionamento. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é ter tranquilidade na nossa casa. O nosso trabalho como marido, como mulher, como filhos, é que a nossa casa seja tranquila.
Mas o padrão de Deus não é tranquilidade. O padrão de Deus é paz. Deus não trabalha para ter tranquilidade numa casa, Ele trabalha para ter paz. A minha paz eu vos dou. A família não tem que ter apenas tranquilidade, ela tem que ter paz. É por isso que o nosso trabalho é fazer apenas que o marido não brigue com a esposa, mas não é isso. Relacionamento não protege a aliança. Você já viu aqueles casais, por exemplo, que quando se divorciam, né, ou tem um problema muito grande dentro de um lar, a gente pensa, poxa, mas fulano trata tão bem, né? A esposa, nunca viu a esposa tratar tão bem o marido, nunca viu o marido tratar tão bem a esposa. E é verdade mesmo, não é só dentro de casa ou do fora de casa, era realmente assim. Mas por que será que aconteceu isso? Porque relacionamento não protege a aliança. Agora, a aliança protege relacionamento. Então, o nosso trabalho não é apenas fazer com que marido não brigue com mulher ou não tenha discussões, não é isso. Precisa melhorar? Precisa. Precisa saber falar? Precisa. Ter um bom relacionamento? Sim, mas o que vai proteger o seu matrimônio é a aliança que você fez. Que pode ser que algum dia, talvez não aqui dentro, mas pode ser que algum dia algum marido ou alguma mulher preferiu dormir fora de casa. Ah não, hoje eu vou dormir fora de casa, porque eu não aguento, o meu relacionamento foi quebrado aqui. Mas o que fez ele não sair de casa? A aliança que ele tinha. A aliança protege relacionamento. É a aliança, esse pacto que você fez entre um ou outro e Deus. Mas nós estamos distraídos. Já estou encerrando, falta 5 minutos. Distraídos como os discípulos de Emaús. Você lembra dessa passagem onde Jesus já ressurreto vê 2 discípulos tristes caminhando, ele chega junto ali. E aí, o que aconteceu? Vocês estão tristes? Você não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Aquele a quem nós achamos que seria o libertador de Israel, morreu. Você não sabe disso, né? Imagina Jesus falar assim, não menino, tem 3 dias que eu estou fora da cidade. Tem 3 dias que eu não volto aqui, eu voltei agora. Pois é, rapaz. A gente está triste porque a nossa esperança acabou. Olha a nossa distração. Olha como a gente não está compreendendo o tempo. A gente está de frente para a pessoa mais maravilhosa que existe e não conseguiu compreender. E olha que interessante. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele mostrou que ia mais à frente. Ou seja, a Bíblia vai dizer que Jesus meio que fingiu que ia, né? Não. Mas Jesus já estava sabendo assim, eu quero que eles me chamem. Jesus é demais. Então eles falam assim, aqui, já está tarde, vamos para a nossa casa. Vamos lá em casa. Aí Jesus, não, vamos lá em casa. Vamos, então vamos. Então Jesus se assenta, e eles se assentaram aonde? Numa mesa. Eles se assentaram numa mesa. E quando Jesus partiu o pão, um olhou para o outro e falou assim, eu acho... Foi nessa hora que Jesus também já saiu dali. Aí começaram a lembrar, não queimou nosso coração no caminho, quando ele falava. Jesus trouxe para dentro da onde? Dentro da casa. Porque talvez lá fora, eles não entenderiam, como não entenderam o que estava acontecendo. Mas Jesus trouxe para dentro de um ambiente familiar. Se assentaram à mesa, e na mesa, eles entenderam que era Jesus. Às vezes estamos distraídos, e o que nós precisamos é voltar para onde? Dentro da nossa casa, assentarmos com a nossa família, e ali veremos Jesus. Por isso que eu falei no começo, a gente acha que a gente consegue ver só Jesus no templo? Não. A nossa casa é onde Jesus mais se revela. Você pode ter certeza disso. Ele é o pão da presença. O pão, quando fizeram o tabernáculo, colocaram uma mesa e tinha o pão da proposição, o pão da presença, simbolizando Deus, a presença de Deus. Esse pão nunca falta na nossa casa. Irmãos, para encerrar,
Deus está fazendo muita, mas muita coisa linda nas famílias. O problema é que a gente está distraído. O problema é que a gente precisa voltar e entender que Deus está fazendo muita coisa pelas famílias. Nós não podemos ter essa distração capaz de fazer com que, nossa, minha família não tem jeito mais. É ali que Deus quer restaurar. É a sua casa, é o seu matrimônio, é o seu lar. Eu creio num avivamento diferente de outros. Na verdade, eu creio em 2 avivamentos que ainda vai acontecer. E o que eu estou vendo próximo de acontecer. O primeiro deles, diferente de outros, de aqueles avivamentos onde os paralíticos se levantavam, Deus continua fazendo, sim, e vai continuar fazendo. Ele é Deus, Ele sabe a hora, o momento de fazer qualquer coisa. Mas eu creio que está chegando o momento de avivamento, de salvação de almas. Amém? Salvação de almas, aonde um grande número de pessoas se entregarão a Jesus, se converterão. E um outro grande avivamento que eu creio é uma restauração familiar que está para acontecer e já está acontecendo. Eu creio que o filho vai voltar para casa e falar assim: pai, eu quero Deus. Amém? O filho que está desviado, que está lá, se você ora por ele, você jejua por ele, e você, Deus, restaura a vida do meu filho, ele vai voltar para sua casa e falar assim: pai, eu quero Deus. E o pai e a mãe que estão distraídos com outras coisas, o pai que a sua paixão é o Campeonato Brasileiro, a sua paixão é o Flamengo, a sua paixão é qualquer outra coisa, ele vai largar isso e vai colocar a sua total atenção para os filhos. Eu creio nesse avivamento. Sabe por quê? Porque antes daqueles dias, o profeta Malaquias vai dizer bem assim: o último profeta a profetizar durante, teologicamente, o silêncio de Deus durante 400 anos. O último profeta que profetizou antes da vinda de Jesus. Porque depois dessa profecia, depois desse ministério do profeta Malaquias, Deus ficou em silêncio, não falou através de boca nenhuma. O profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer bem assim: antes daquele dia, antes do grande dia da volta de Jesus, Ele converterá os corações dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Antes deste dia. Ele estava se referindo ali ao profeta, a João Batista, do espírito de Elias. Mas essa profecia persiste, porque antes do grande dia, isso vai acontecer. E olha que interessante, primeiro o coração dos pais aos filhos. Quem é que está desviado? Quem é que está desviado primeiro? Os pais. Depois o coração dos filhos aos pais. Uma geração na Europa, hoje, se você pesquisar ou for lá na Europa, por exemplo, grandes igrejas que antes alocavam grande quantidade de multidões estão fechadas, igrejas viraram barzinhos, igrejas viraram boates, igrejas viraram museus. A Europa viveu e está vivendo um tempo onde não se vê mais aquela chama onde grandes avivamentos aconteceram anteriormente. Por quê? Porque os pais falharam. Os pais não passaram para a próxima geração o amor a Deus, a obediência a Jesus, o amor a Jesus. Esse é o perigo. Por isso que Deus quer converter primeiro os corações dos pais, porque se os pais não ensinarem a geração que vai vir, a geração futura, se Jesus não voltar antes do Brasil, vai ser um desastre. Mas é por isso que nesses dias, nesses últimos dias, o irmão falou aqui, que está breve para acontecer, Deus vai restaurar os corações dos pais, Deus vai restaurar as famílias, e nós cremos nessa transformação.
nós cremos nessa transformação, nós cremos nesse avivamento familiar. Deus, Ele quer trazer de volta para casa. Quando Jesus queria fazer algum milagre físico, Ele fazia na rua. Mas quando Jesus queria fazer um milagre do coração, Ele trazia para dentro de casa. Zaqueu, foram para dentro de casa. Levi, chamou, vem Levi, vamos, quero fazer um banquete. Vamos para dentro de casa. Os fariseus, quantos fariseus Jesus tratou no ambiente de casa? Jesus, quando estava prestes a ser entregue na cruz, no momento ali, agoniante também, antes do jardim, a Bíblia vai dizer bem assim: eu desejei muito cear com vocês. E eles se assentaram à mesa. E naquele momento foi uma conversa muito difícil, porque ele falou que ia trair ele falou que alguém iria vender ele falou que precisava padecer, sofrer. Foi uma conversa dolorosa, difícil. Mas ele trouxe essa conversa para onde? No ambiente de casa. Apocalipse vai dizer bem assim, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus sempre vai trazer para um ambiente familiar. O que Jesus mais quer é se assentar e cear com a gente. O que a nossa família precisa fazer é isso, nos assentar uns com os outros e participar das refeições e olhar um no outro, no olho do outro. Ter esse ambiente de família. A restauração vai vir não por força e nem vai ser por violência, mas o que a gente precisa é nos ajuntar, porque quem vai fazer essa costura, quem vai remendar isso é o Espírito Santo. Mas o que nós temos que fazer como pais e como filhos é trazer todo mundo de volta, é reestruturar a nossa casa, a nossa família, é pôr em ordem a nossa casa. Porque naquele dia, mais uma vez, a Bíblia vai dizer em Apocalipse também, que nós nos assentaremos e cearemos com Ele, na bodas do Cordeiro. Amém? Mais uma vez, até no céu, até nesse ambiente, sem corrupção, sem pecado, nós nos assentaremos e cearemos com Ele. O ambiente familiar está presente em toda a trajetória da Bíblia. É por isso que nós não podemos normalizar um ambiente de casa, achar que é diferente, achar que é um lugar mais frio, achar que é um lugar que não precisa ter tanta devoção. Ali é o lugar que a gente mais precisa nos consagrar ao Senhor. Eu quero orar por você, orar por nós. Deus sabe quantos desafios a nossa casa passa, quantos desafios eu, minha esposa, a nossa família passa. Nós não somos melhores do que ninguém. A nossa casa sofre ataques, choros, mas a certeza que nós precisamos ter é que esse guarda, o de Israel, esse Deus que ama esse projeto familiar, se Ele estiver na casa, com a presença, com a autoridade, é só Ele que consegue fazer com que em meio ao caos, a gente tenha paz. A presença de Deus precisa estar na nossa casa. O altar em adoração ao Senhor precisa ser reerguido novamente, se em algum momento ele foi destruído. Nós precisamos entrar na nossa casa e falar assim: o que tem de errado aqui na minha casa? Que altar que eu levantei no lugar do altar ao Senhor? O que eu preciso fazer, Deus? E Deus vai te mostrar. Pai, nós te agradecemos nesta manhã. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Porque nesta manhã a Tua palavra, ela fala conosco, que falou conosco. Ela é viva. Ela é eficaz. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu um bem mais precioso que nós poderíamos ter. O Senhor colocou para nós cuidarmos. Ó Pai, que nesta manhã, as nossas vidas, nós como pais, os filhos, possam entender esse princípio,
de que nós precisamos reerguer um altar em adoração ao Senhor na nossa casa. E que a nossa casa não vai ser mais um ambiente frio, que o nosso lar não vai ser mais um ambiente sem amor, que o nosso lar não vai ser mais um ambiente onde o inimigo pode fazer o que quiser, porque a partir desta manhã, a partir de hoje, nós trazemos de volta para a nossa casa a Tua presença. Nós te pedimos, ó Deus, que a nossa casa seja blindada pelo sangue, pelo poder do Senhor, porque nós entendemos que um ambiente mais propício que o Senhor pode falar conosco, pode ministrar nos nossos corações, não é apenas dentro de um templo, de uma igreja, mas é principalmente dentro da nossa casa, porque às vezes nós temos ganhado tanto lá fora, mas tem perdido em casa. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas ignorâncias. Restaura, Senhor, a nossa casa, restaura, Senhor, as nossas famílias, porque nós cremos nesse grande avivamento. Nós cremos que antes da vinda do Senhor, essa restauração familiar vai ser genuína, vai ser visível aos olhos humanos, porque nós cremos no Teu poder e cremos na Tua palavra, porque se a Tua palavra diz, vai acontecer. É por isso, Deus, abençoe o nosso lar, abençoe os nossos celeiros, ó Deus, abençoe as nossas mãos, abençoe as mães nesta manhã, um dia tão especial para elas. Abençoe os maridos, ó Deus, que nós homens possamos entender que o nosso padrão é Cristo. Como Cristo é a cabeça da igreja, nós precisamos ser a cabeça da nossa esposa, o sacerdote, o profeta do nosso lar. Restaura, Senhor, restaura os nossos corações, restaura os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.